Falamos nas outras unidades a respeito de um breve histórico do empreendedorismo, falamos a respeito de como identificar oportunidades, como traduzir isso em negócios, entendendo o conteúdo. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como educar alguém ou como ensinar alguém a ser empreendedor. Desde já quero deixar claro que eu não vou explorar esse assunto à exaustão, vai ser apenas uma pequena visão, tendo-se em vista que durante todo o decorrer da nossa disciplina, da nossa especialização, nós teremos a oportunidade de conhecer essas técnicas a fundo. Mas desde já eu sugiro que uma boa leitura, principalmente nos livros Oficina do Empreendedor e Pedagogia Empreendedora do professor Dolabella, são muito bem-vindas. Pode-se ensinar alguém a ser empreendedor? Essa é a grande questão. E a resposta aqui seria depende. Tá? Depende do quê? Depende de vários fatores. Primeiro, dos estímulos que são oferecidos, da cultura, dos valores que são trabalhados. Mas é possível, sim, fazer com que algumas pessoas se transformem ou sejam empreendedoras ou consigam enxergar esse veio empreendedor. A educação empreendedora, ela é uma metodologia, e eu vou falar nesse módulo de duas metodologias que são utilizadas. A primeira é essa, que foi implementada pela primeira vez na cidade de Guarapuava, nos idos anos de 2000, 2001, e a seguir acabou se espalhando por todo o Brasil, sendo muito popularizada. Ela traz algumas diferenças interessantes entre a educação tradicional e a maneira como ela trabalha. Por exemplo, na educação tradicional nós temos uma ênfase no conteúdo, ao passo que na educação empreendedora nós vamos trabalhar o processo da aprendizagem. Então, como a pessoa aprende, como ela consegue transformar aquele conhecimento em algo que mais tarde ela possa utilizar aí para modificar a sociedade ou o meio em que ela vive. Outras coisas interessantes, na educação tradicional nós temos alguns objetivos e eles são impostos aos nossos alunos, ao passo que na educação empreendedora os objetivos do aprendizado eles são negociados. Muitas vezes, e eu tenho tido a felicidade de conviver com alguns professores que têm essa capacidade de trazerem e de oferecerem o conteúdo aos alunos, e ao longo da aula esse conteúdo vai sendo trabalhado de forma que gere o interesse e em razão do interesse dos alunos que acabaram formando. Outra coisa interessante é o conhecimento teórico e abstraído aí, ou abstrato, né, que a educação tradicional traz, ao passo que na educação empreendedora o conhecimento é amplamente comentado ou complementado com práticas ou com experiências que podem ser trazidas para a sala de aula. Então, a educação empreendedora ela só tem vantagens e ela possibilita aos alunos criarem e desenvolverem suas capacidades. Dolabella, que criou ou melhor, que acabou trazendo para o Brasil e divulgando essa metodologia de ensino, ele comenta que os conhecimentos aí relativos ao sonho individual, eles passam a ser trabalhados como processo da aprendizagem. Desenvolve-se a criatividade, a capacidade, né, de aplicar aqueles conhecimentos. Ainda tem como algumas características que podem ser desenvolvidas, a confiança e suas habilidades, a perseverança e a paixão por fazer a coisa melhor de forma mais rápida. Podemos aí ainda assumir algumas estratégias profissionais aí para que ou estratégias de ação para que os professores trabalhem essa metodologia em sala de aula. Por exemplo, sempre que possível, utilizar recursos diferentes, não ficar apenas na questão das aulas expositivas. Eu posso utilizar recortes de filme, vídeos, posso utilizar um mal que muitas vezes é necessário nos nossos dia a dia, é o celular.
Se você tem uma sala onde você tem Wi-Fi, por que não utilizar o próprio Wi-Fi e o próprio celular como forma de aprendizado? Fazendo com que os alunos pesquisem, com que os alunos vivenciem algumas práticas em sala de aula. Estabelecer conexões com as lideranças da comunidade, com a liderança regional, com os políticos que pensam o desenvolvimento da nossa região. Para quê? Para que o aluno ou para que o nosso estudante ele possa estar mais contextualizado com aquilo que efetivamente é necessário. Podemos conviver pessoas ou convidar pessoas da comunidade para que elas possam partilhar o seu sonho. Conhecemos pessoas fantásticas no nosso dia a dia, que têm uma capacidade empreendedora fantástica. Por que não convidá-la para a sala de aula para contar como ela trabalha aquilo dentro da sala de aula? Eu já havia comentado isso, mas novamente, tornar o sonho individual como um processo de aprendizagem e da educação. Apoiar o conteúdo transversal, a inserção ou intervenção transversal do conteúdo, fazendo com que as disciplinas elas interajam e possibilitem um crescimento para todos os estudantes. Utilizar perguntas como estímulo e entendimento. E, por fim, evitar verdades absolutas. Cada pessoa sabe o tamanho do seu sonho, cada pessoa sabe da importância do seu sonho para ela. Portanto, eu não tenho como dizer se aquilo é certo ou errado, eu tenho que obrigatoriamente aceitar aquilo e trabalhar posteriormente. O mesmo autor, Dolabella, ele também trabalha com uma segunda metodologia de ensino de empreendedorismo, que é a chamada Oficina do Empreendedor, no qual ele busca, através de diferentes instrumentos, desenvolver fases diferentes da aprendizagem. Por exemplo, trabalhar com a ideia, a motivação inicial, como trabalhar a identificação de ideias e oportunidades. Dolabella nos sugere alguns instrumentos, como, por exemplo, o próprio conceito de si, o conhecimento daquilo que ele está trabalhando, a formação do sonho, da estratégia, uma rede de relações através da qual essa pessoa possa trocar ideias e aprender, e o aprofundamento do sonho. Temos ainda o conceito de estratégias de negócios, que pode ser trabalhado com a elaboração do plano de negócio e uma visão daquilo que se deseja para o empreendimento e as técnicas de negociação que podem ser trabalhadas. E a questão relativa a gerenciamento de recursos, que pode ser feito através das estratégias de negociação e de liderança. São muitos e são inúmeros os tipos de exemplos que nós poderíamos dar aqui, falando sobre essa questão de gerenciamento de recursos. Mas em todos eles é importante que o empreendedor ele saiba como gerenciar esses custos. O último tema abordado diz respeito ao intraempreendedorismo. Quando nós falamos em empreendedorismo, a tendência natural é que as pessoas pensem na criação de um grande negócio ou de um novo negócio. Mas o intraempreendedorismo pode ser uma maneira das pessoas fazerem melhor e arriscarem dentro da sua própria empresa, fazendo com que isso gere uma melhoria nos seus processos. Esse termo foi trabalhado por Gifford Pinchot, que trabalhou o termo do entrepreneur, que seria o intraempreendedor. Dornelas ainda sugere que existem alguns mecanismos que podem ser utilizados pelo empresário ou pelo empreendedor para estimular esse intraempreendedorismo. A empresa tem que ter uma visão empreendedora. Sobretudo isso, abrir espaço para que as pessoas demonstrem aquilo que elas têm como anseio, têm como desejo ou os seus anseios. Possibilitar altos níveis de delegação, oferecer recompensas a cada melhoria que seja apresentada e, sobretudo, trazer a voz do consumidor para dentro da empresa, para que a gente possa identificar o que ele realmente necessita. Os intraempreendedores são pessoas confiantes, são pessoas que possuem boas habilidades de negócios e, por que não, buscam criar uma boa rede de relacionamento.
Existem várias outras características importantes para lembrarmos aí dos intraempreendedores. Gostaria de sugerir que fosse feita uma pesquisa sobre quais são os principais benefícios que esse intraempreendedorismo traz para as organizações. Bons estudos!